Olá, tudo bem? Está começando a 2, o seu momento a sós com Deus. Chegou a hora de estudarmos a Bíblia. E eu quero começar lhe contando uma história que aconteceu alguns séculos atrás na Europa. Um rapaz de 17 anos chamado Nicholas, ele está com algum tempo livre, ele começa a passear na sua cidade e de repente encontra uma galeria de arte. Ele entra nessa galeria, começa a olhar alguns quadros, nenhum deles que lhe realmente prenda a atenção, até que no último quadro algo captura totalmente a concentração, a percepção de Nicholas. Não por ser uma cena inédita, era uma cena que ele já tinha visto em outros retratos. Era uma cena do Calvário, Jesus na cruz, pendurado, morrendo no lugar do ser humano. Ainda assim, aquela pintura conseguiu parecer inédita para Nicholas. A impressão que ele tinha é que o Cristo no madeiro olhava diretamente para os seus olhos. Aquilo impactou o Nicholas e quando finalmente ele conseguiu olhar para a parte de baixo, havia uma tarja escrita na parte inferior da pintura, que dizia o seguinte: tudo isso eu fiz por ti. O que fazes tu por mim? Nicholas ficou chocado porque ele percebeu que até aquele momento ele não havia feito nada ainda por Jesus. Ele era cristão, mas vivia uma vida meio na calmaria, sabe? Sem muitas emoções. Ele sai dali decidido a fazer algo para mudar essa história. Conversa com um grupo de amigos e eles montam aquilo que começou conhecido como a Ordem do Grão de Mostarda. Uma espécie de clube de amigos. Mas a decisão era simples: eles fariam alguma coisa grande por Jesus. Mais tarde, esse clube acabou se tornando a ordem missionária mais famosa e mais bem-sucedida da história do cristianismo. Nicolas fundou com seus amigos os Morávios, um movimento que espalhou o evangelho por muitas partes dessa terra. Nicolas era muito rico, seu pai, na verdade, era muito rico. A herança foi grande, ele pôde financiar muito de missões. Mas a lição que eu vejo dessa história é que, em algum momento, eu e você precisamos estar prontos para responder uma pergunta: que diferença ver o Cristo crucificado vai fazer em nossa vida? E quando eu penso nisso, eu lembro de uma história muito curiosa que está registrada nos evangelhos, mais precisamente no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Essa vai ser a primeira vez que Jesus vai falar abertamente que ele vai morrer. Os discípulos já conviviam com ele há algum tempo e estavam esperando que ele fosse entronizado, fosse rei, expulsasse romanos, tivesse um governo militar aqui nessa terra. Mas Jesus agora vai, pela primeira vez, falar abertamente que o reino dele não é deste mundo, que ele não veio para ser coroado com uma coroa perecível, ele veio para morrer, para receber no futuro a coroa da glória. Os discípulos estranham essa primeira declaração de Jesus e registram a história da seguinte maneira: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos homens. Como eu disse, Marcos, capítulo 8, do verso 31 até o verso 33. Eu acho curioso que na primeira vez que Jesus abriu o jogo, falando de morte, que ele veio morrer e ressuscitar, que ele não seria o líder militar que eles esperavam, não apenas os discípulos ficaram frustrados, mas Pedro tem uma atitude curiosa. É a primeira imagem que ele tem da cruz. Sabe o que a Bíblia diz que ele fez? Ele rejeitou. Chamou Jesus e não apenas Pedro negou a cruz, como disse: olha, esse negócio não é para você, Jesus. Você merece a vida e não a morte, a coroa e não a cruz. Tira essa ideia da cabeça, essa ideia de sofrimento. Não, vamos por outro caminho. Eu acho importante demais para deixar passar em branco que a resposta de Jesus é muito firme. Ele aproxima Pedro do grupo e, de maneira clara, para que todos saibam, ele diz: essa ideia não é do alto. Sai, Satanás. Porque essa ideia de evitar a cruz, de evitar o propósito de Deus para a nossa vida, não é do alto. E agora eu quero conversar de coração para coração com você. O plano, o propósito de Deus é que Jesus morresse numa cruz, ressuscitasse, pagasse o nosso preço, nos salvasse. O plano para você não é morrer numa cruz. Mas eu tenho algo duro para lhe dizer hoje.
talvez o plano de Deus para a sua vida não seja um cruzeiro no Caribe. Não seja uma situação tranquila e fácil. A verdade é que não existe cruz de veludo. E muitas vezes, quando nós nos deparamos com o propósito, com o plano de Deus para a nossa vida, nós temos uma reação muito mais parecida com a de Pedro do que com a de Nicolas. Nós somos tentados a pensar, não, isso não, a gente merece outra coisa, vamos por outra alternativa. Por favor, que não aconteça na minha vida, na sua vida, algo tão impactante assim, e nós temos que ser reprovados por Jesus, dizendo, olha, para de pensar assim, porque Satanás está tomando controle. Mas que nós tenhamos coragem de assumir o estilo de vida de Nicolas. Entendendo que o Cordeiro fez tudo por nós, nós também vamos fazer tudo por ele. Aliás, sabe qual é a grande mensagem do livro para você que foi salvo por Cristo Jesus? Ele tem um plano para a sua vida. Encontrar esse plano, cumprir o propósito dele para a tua vida, é a coisa mais importante que você pode fazer enquanto aguarda pelo regresso dele. Meu desafio para você hoje é que você estude cada vez mais a palavra de Deus, se envolva cada vez mais com a igreja, procure ministérios, procure locais onde você possa servir e saiba, o plano de Deus para a sua vida pode não ser fácil, mas é sem dúvida nenhuma o melhor caminho para irmos até a glória. Um forte abraço e até a próxima.